Bom dia, professora. Nós estamos ao vivo aqui no programa Primeira Análise. Estamos com a professora Maria Helena Guimarães de Castro, que é diretora executiva da Fundação SEAD. Professora, obrigado pela presença aqui no estúdio Univesp. E nós vamos falar hoje do boletim de agosto da Fundação SEAD, que se chama Os Jovens e o Gargalo do Ensino Médio Brasileiro. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer, professora, é por que o ensino médio, o que significa dizer que ele é o gargalo da nossa educação? Bem, bom dia, Fábio. O ensino médio há muitos anos aparece como o grande gargalo da educação brasileira, né? Não é de hoje que os especialistas e as pesquisas mostram que os alunos vão até uma certa altura, aos 15 anos acham qualquer coisa mais interessante do que a escola, então as taxas de abandono são elevadas, muitos vão para o mercado de trabalho precocemente, tem o problema das meninas, que muitas vezes abandonam a escola para se casar, para constituir família ou por gravidez na adolescência. Enfim, há um conjunto de fatores que influenciam o que nós estamos observando com o ensino médio. E por que é o grande gargalo? Porque hoje nós temos apenas 51%, um pouquinho mais da metade, dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos cursando o ensino médio. As taxas de abandono aumentaram muito nos últimos 13 anos, né? Especialmente de 1999 para cá, nós observamos assim uma tendência de abandono muito grande. E surgiu essa nova geração, que é a geração conhecida como nem estuda nem trabalha. E essa geração não é uma informação muito preocupante, porque essa geração hoje representa 24% dos jovens brasileiros de 18 anos, 25% dos jovens brasileiros de 20 anos não estudam nem trabalham e muitos não completaram o ensino médio. Aliás, é bom lembrar que o IBGE acabou de lançar o dado atualizado da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, de 2012. E, basicamente, os dados que nós utilizamos para fazer esse estudo para 2011, eles se mantêm. Quer dizer, você tem uma estagnação. Os alunos chegam ao ensino médio e a tendência de abandono é alta. Agora, não é um fenômeno brasileiro unicamente, né, professora, não. Essa questão do ensino médio. Isso acontece em outros países também, né? Acontece em quase todos os países, principalmente no Ocidente, quer dizer, é um problema que já afeta os Estados Unidos, o Canadá, até países europeus com larga tradição, né, como a França, a Inglaterra, né? Então, e há um fator que no caso do Brasil dificulta mais ainda encontrar uma saída, que é o fato do Brasil ser o único país do mundo que tem um ensino médio único igual para todos. Né, o que nós chamamos de ensino médio jabuticaba. Só tem jabuticaba no Brasil e só tem o ensino médio jabuticaba no Brasil também, que é um ensino médio que não tem saída. O aluno terminou o ensino fundamental obrigatório de 9 anos, ele tem que ingressar no ensino médio para qualquer coisa que ele queira fazer posteriormente, né? Quer dizer, é um único ensino médio, quer dizer, as disciplinas são as mesmas, o currículo é pesado, né? Os alunos não têm muitas vezes interesse em determinados componentes do currículo que são obrigatórios, mas mesmo que eles tenham vontade, por exemplo, de seguir arte, televisão, cinema, eles são obrigados a ter uma carga de matemática, de física, que muitas vezes não é o que eles querem aprofundar, né? Então, não há uma flexibilidade do currículo que torne mais agradável, mais interessante para o aluno, inclusive no sentido de aguçar a curiosidade do jovem para aprender algo que faça sentido para a vida dele. Né? Essa é uma percepção, né? Então, e as pesquisas já mostram isso, inclusive a pesquisa da Fundação Vitor Tivita com o Sebrap mostram bastante, tem uma outra pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que mostram que há uma percepção negativa, os jovens acham o ensino médio chato. Esse é o problema, né? E, além disso,
tem o fato que os alunos saem do ensino fundamental obrigatório, do 9º ano, despreparados para um currículo que é pesado, academicista, enciclopédico, né? Eles saem mal preparados. Eles ingressam no ensino médio, porque se eles não ingressarem lá, vão fazer o quê da vida? Nada, né? Até para fazer um curso técnico, o jovem brasileiro tem que fazer o ensino médio, o que não é assim na maioria dos países do planeta Terra, né? Quer dizer, você tem várias possibilidades, aqui não temos, né? Então, ele é obrigado a fazer para tudo, para ter uma bolsa ProUni, para fazer curso técnico, para ingressar no mercado de trabalho, para ter o tal do Pronatec, que é outra bolsa que tem agora, para ter uma bolsa do governo do estado de São Paulo, que é a Vence, para entrar em qualquer programa. Ele não tem saída, né? Daí ele entra e ele não consegue acompanhar. Por quê? Porque o ensino fundamental não prepara, em geral, os alunos para ingressarem e enfrentarem esse currículo que o ensino médio brasileiro oferece hoje. Esse currículo academicista que a senhora está dizendo Pesado. deve ser um impacto muito grande para o aluno que sai do ensino fundamental e se depara com uma realidade como essa, né? Tanto é assim que no primeiro ano do ensino médio, os jovens estão, basicamente, a taxa de reprovação e abandono está entre 35% e 40%. É altíssima. Você imagina, dos que entram, de 35% a 40% abandonam. Vão fazer outra coisa. Né? Vão para o mercado de trabalho. Às vezes vão para o mercado, não obrigatoriamente. Aliás, o que chama atenção no nosso estudo é que não necessariamente aqueles que não estão na escola ou que abandonam a escola vão trabalhar. Não é verdade isso. O trabalho e, por exemplo, a gravidez na adolescência são fatores que reforçam o problema, mas eles não explicam, não são as principais causas do problema, entendeu? Agora, o jovem que entra no ensino médio e que não está preparado e que não consegue seguir o ensino médio e o currículo é pesado, as aulas muitas vezes monótonas, né? O que ele faz? Ele sai, mais tarde ele pode fazer um supletivo, uma educação de jovens e adultos, um eixo de ensino médio, tem o certificado e vai continuar a vida dele. É o que está acontecendo. Nós fizemos um programa recentemente sobre essa chatice do ensino médio que a senhora falou, baseado justamente nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, e a gente conversou com alguns adolescentes sobre essa questão, e realmente esse currículo é a coisa que é mais discutida, né? E a senhora citou um dado importante, que quase um quarto desses alunos evadem do ensino médio, e uma outra parte importante está numa idade incorreta, quer dizer, continua no ensino fundamental com mais de 15 anos, não é isso? É verdade. Isso só está resolvido, basicamente, no estado de São Paulo. Então, é bom frisar isso, quer dizer, São Paulo e Santa Catarina são os dois únicos estados brasileiros que conseguiram regularizar o fluxo escolar, né? Com diferentes políticas, diferentes medidas governamentais e políticas públicas. No caso de São Paulo, a progressão continuada e também a reorganização das escolas permite que os alunos cheguem na idade certa ao ensino médio, né? Na maioria do país, nós temos uma distorção brutal, quer dizer, metade dos alunos de 15 a 18 anos estão com atraso escolar, estão cursando 7º, 8º, às vezes até o 6º ano, né? Óbvio que esses alunos não ficam totalmente desinteressados, porque se o jovem está muito atrasado em relação à série que ele cursa, a tendência vai ser, vou embora e depois vou me virar, fazer um supletivo, um EJA, qualquer coisa que me permita ter um certificado, né? Então, esse atraso escolar é um fator que dificulta uma taxa de conclusão na idade apropriada. E quanto mais tarde o jovem ingressa no ensino médio, quanto mais velho, maior a probabilidade de abandono, né? Então, esse é um problema gravíssimo que, no meu entendimento, o Brasil já deveria ter resolvido, né? Desde os anos 90, os educadores chamam atenção para isso. Em meados da década de 90, nós fizemos inúmeras coisas para tentar melhorar o problema, né? Mas isso está difícil, porque tem que chegar na ponta, na escola, nos estados, nos municípios. Não é uma medida que só o governo federal
vai resolver. Tem que ser os 3 níveis de governo, né? Existem já diretrizes curriculares específicas para o ensino médio, já existe essa preocupação em programas do governo, como o ensino médio inovador. Agora, a senhora falou desse problema que acontece no ensino médio brasileiro, e eu queria começar a falar um pouquinho dos dados que vocês trouxeram aqui na pesquisa, no boletim da Fundação SEAD de agosto. Aqui a gente tem uma tabela, professora, que dá um pouquinho uma comparação histórica entre 99 e 2011, o que mudou. O que a gente pode observar em relação ao ensino médio, que é essa terceira linha aqui, né? Nós temos aqui uma proporção aqui de porcentagem em 99 de alunos, né, de 15 a 17 anos, de 32%. E a gente vê aqui em 2011 que isso foi para 51%. O que significa isso, professor? Significa que... Deixa eu ver o dado, desculpa que eu aqui, não estou 51,8% em 2011, né? De 15 a 17 anos, né? E aqui 32%. Quer dizer, subiu um pouco, né? Que estão não, melhorou muito. Melhorou. Não, isso melhorou. Sem dúvida, o atraso escolar no Brasil tem melhorado, né? E isso é um fato concreto, quer dizer, a distorção em idade série está melhorando, mas ainda é alta, né? Quer dizer, o que nós observamos é que, embora esteja melhorando, o atraso escolar é alto para um país que já alcançou o grau de desenvolvimento que o Brasil alcançou, né? Porque o Brasil hoje tem uma posição no mundo muito importante do ponto de vista da produção, do ponto de vista econômico, como país, que é um dos países, hoje está entre os 10 países mais desenvolvidos do mundo. Quer dizer, e no entanto nós temos aí uma situação que não é compatível com o nível de desenvolvimento social e econômico que o país alcançou. Para ilustrar isso que a senhora está falando, aqui, ó, os 29,5% aqui dos alunos de 15 a 17 anos que estão no ensino fundamental. Exatamente. Na idade errada. Esse é o problema, o atraso escolar. E aí tem um outro problema que não está resolvido e que, no meu entendimento, é fácil de resolver, portanto, não depende tanto de currículo, de muita coisa. É acabar com o ensino médio noturno para o aluno que não trabalha, né? Pra você ter uma ideia, no Brasil hoje, 36% de todos os alunos do ensino médio estão frequentando noturno. Desses 36%, você tem mais da metade que não trabalham. E muitas vezes não vão à escola à noite porque tem medo, porque é inseguro, porque a mãe tem medo do filho voltar sozinho andando a pé, porque o ônibus... Entendeu? Sim, então, a gente inclusive tem um gráfico que fala exatamente isso. Vamos procurar até para a gente nos correr nele. Então, esse é um problema fácil de ser resolvido. Quer dizer, não faz nenhum sentido, né, um Brasil que alcançou esse desenvolvimento que o país alcançou, ainda obrigar que os jovens que não trabalham frequentem uma escola noturna e não possam oferecer vaga no diurno. Sim, sim. Quer dizer, isso para mim é um problema... Porque aí você acaba resolvendo uma situação que é... Que essa é uma questão de organização. Que é fácil, né, professora? Da Exatamente escola. O que você falando, de organização, que não depende de currículo, né? Não depende de nada disso, não né? Depende só de professor, não depende de uma série de coisas. Depende do sistema de ensino da rede pública ter condições de oferecer mais vagas no diurno. Para isso, obviamente, quer dizer, você tem uma tendência demográfica que favorece isso, né? Porque está diminuindo o número de alunos na escola pública, né? Sim. Nós estamos observando pelo censo, a cada ano diminui, né? Para você ter uma ideia, em 1999, o Brasil tinha 36 milhões de alunos no ensino fundamental obrigatório. Hoje, o Brasil tem 26 milhões, quer dizer, 10 milhões de alunos a menos. Por quê? Por causa do fluxo demográfico. É menos criança, mais adulto. Não significa, né, que tem mais gente na escola Não, particular, né? Não é isso. Não é isso. Significa que você tem uma mudança, inclusive uma melhoria do fluxo escolar, que sim. tinha muito mais. Em 1999, nós tínhamos 30% de todos os alunos com atraso escolar. E hoje isso é bem menor, se nós pegarmos a faixa etária de 6 a 14 anos de idade, né? Então, isso melhorou. Agora, não tem sentido e não tem cabimento, e aí eu fico muito brava, inclusive, né,
com todos nós, porque afinal de contas esse não é um problema só do Estado, é do Estado e da sociedade, de nós não termos conseguido resolver o ensino médio diurno para todo aluno que não trabalha. Aqui nessa tabela a gente vê o dado que a senhora comentou, na última tabela da direita, aqui em 2011, os tais 36% que a senhora falou. Quase 37%, né? E quase continua 37%. Igual. Esse ano continua igual, 2012. Já de qualquer maneira, caiu bastante em comparação com 99, que era de 60%, melhorou, né? Isso melhorou fantasticamente, né? Mas continua alto, né? Você imagina, quando você vai para um congresso internacional, da Unesco, das Nações Unidas, do Banco Mundial, quando você fala esse dado, as pessoas ficam perplexas, porque ninguém entende por que um país como o Brasil, né, ainda tem esse indicador, que é um indicador de país mais pobre, mais atrasado, que todos os jovens já estão trabalhando, o que não é verdade, porque o jovem está retardando o seu ingresso no mercado de trabalho, né? E a pesquisa mostra isso, que mesmo jovens de baixa renda, você vê, entre os jovens que não estudam e nem trabalham, mais de 50% deles são jovens de muito baixa renda, que pertencem a famílias com menos de 2 salários mínimos per capita, né? Então, não há uma relação direta entre o jovem que estuda à noite porque precisa trabalhar de dia. Não é mais assim. Voltando às possíveis soluções do ensino médio que iriam além do currículo, a senhora citou que São Paulo e Santa Catarina conseguiram, de alguma maneira, resolver o problema do fluxo, né? Através, por exemplo, da progressão continuada. Só que existe também um problema sério dos alunos que chegam, né? Os alunos que atravessam, que caminham pela progressão continuada e chegam no ensino médio sem o tal preparo que a senhora falou logo no começo, né? Que é uma coisa difícil de resolver de um lado e do outro. Então, Fábio, mas aí esse ponto eu acho que merece até um programa específico sobre isso. Eu sugeriria isso, sabe por quê? Nós afirmamos isso por uma ideia que está na cabeça das pessoas, mas que os dados não comprovam. Por quê? São Paulo hoje, segundo os indicadores nacionais do Ministério da Educação, São Paulo está em primeiro lugar no ensino médio brasileiro. Está bom? Não, não está bom. Está muito ruim para o padrão de qualidade que nós queremos oferecer. Tem que melhorar muito mais. Só que, considerando as 27 unidades da federação, São Paulo é o estado que está melhor, inclusive melhor do que Santa Catarina, do que Rio Grande do Sul e Paraná, que são sempre os estados que têm o desempenho melhor. Então, isso significa que não é verdade que a progressão continuada em si é um fator negativo para a melhoria da qualidade. Ao contrário, porque se a progressão continuada for bem feita, se for oferecida a todos os jovens oportunidade de reforço escolar desde o início do ano, né? Reforço escolar nas férias, no período, no contraturno e no sábado, se os professores tiverem condições adequadas de avaliar os alunos ao longo do ano, identificar os alunos que não estão aprendendo. A progressão continuada, ela é muito mais, eu diria, positiva para o aprendizado. A própria, aquela avaliação internacional do PISA, não sei se você conhece, Sim, da OECD, o PISA mostra isso, que reprovar o aluno é pior do que qualquer outro sistema que considere outros critérios. Lógico que o aluno tem que aprender. O ideal é que o aluno seja promovido e aprenda aquilo que é esperado para o ano que ele está cursando, né? É isso que eu acho que deve ser o compromisso nosso, de todos os educadores. Inclusive, o prefeito Fernando Haddad acaba de aprovar o novo plano de educação para o município de São Paulo, que teve bastante controvérsia em relação à progressão continuada, que vai ter mais avaliação, vai ter mais cobrança, pode ter mais repetência, enfim. O secretário César Calegari esteve aqui e disse que o problema de evasão não vai acontecer, porque eles vão fazer uma progressão continuada, ela vai continuar existindo. E o governo do estado de São Paulo, que já faz isso também há muito tempo, como a senhora disse, que a senhora foi secretária estadual de educação aqui no estado, provavelmente a gente fez um convite ao secretário Herman, ele virá aqui falar sobre esse assunto que a senhora acabou de sugerir, porque realmente vale um programa para tratar da progressão continuada. Então, vale um programa, por exemplo, vários estados brasileiros preocupados com a questão do ensino médio estão se organizando, inclusive os secretários estaduais de educação encaminharam ao Ministério da Educação
uma proposta de reforma do ensino médio. Só que o ensino médio brasileiro, desde 1995, ele vem sendo objeto de uma reforma atrás da outra e nenhuma reforma se efetiva. Esse é o problema. Quer dizer, a reforma não está chegando na sala de aula, não está chegando na escola. Quer dizer, não é por falta de reforma que o ensino médio está desse jeito que está, né? Reformas nós fizemos inúmeras, né? Mas essas reformas não estão, eu diria, não estão focando os problemas mais candentes do ensino médio. Primeiro é o ensino médio noturno, né? Que eu acho que é aí. Segundo é grau de flexibilização do currículo. Adianta só mudar o currículo sem mudar a arquitetura do sistema? Eu acredito que não. E o que significaria mudar essa arquitetura do sistema? Significa você dar várias opções para os alunos. Você estabelecer, por exemplo, que vai ter um currículo, uma base curricular nacional comum, por exemplo, para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Todo mundo vai aprender a mesma coisa, as diretrizes, os conteúdos curriculares os mesmos. Agora, a partir do segundo ano, eu vou flexibilizar, eu vou aprofundar determinados conteúdos, vou diminuir o número de disciplinas, aprofundar os conteúdos curriculares nas áreas de maior interesse dos alunos, depois de garantir essa base, né? E, ao mesmo tempo, abrir a possibilidade, por exemplo, o aluno que vai fazer um curso técnico, ele é obrigado a fazer 3 anos de ensino médio regular e depois repetir muitas das disciplinas no próprio curso técnico. Por quê? Né? Quer dizer, não faz sentido. Então, eu posso ter uma combinação que o aluno que vai fazer curso técnico, ele vai fazer 1 ano, 1 ano e meio. Essa é uma questão de debate público, de se achar um consenso, né? Uma questão, inclusive, institucional, de legislação, né? Mas o aluno não precisa fazer tudo, ele pode ter um certificado equivalente ao ensino médio e mais a certificação de ensino técnico, sem ter que fazer 3 anos de um currículo que muitas vezes não é útil para aquele aluno que vai cursar o ensino técnico. Então, é esse tipo de, eu diria assim, de reforma da arquitetura do sistema que há um certo medo, sabe? As pessoas têm medo de enfrentar essa reforma. Agora, a Inglaterra não tem ensino médio único. A França não tem um ensino médio único, né? Você abre totalmente depois do 9º ano para diferentes áreas, diferentes carreiras. A Finlândia não tem. Portugal não tem. A Espanha não tem. A Argentina não tem. O Chile não tem. Por que que o Brasil acha que descobriu, digamos assim, o ovo de Colombo com esse ensino médio modelo, que não né? está... Uma forma, né? Entendeu? Sim. Essa que é a questão. Eu acho que tem uma pergunta que eu acho que está acima de qualquer abordagem pedagógica, estrito senso, que tipo de linha de abordagem pedagógica uma determinada área da pedagogia segue, né? Se eu sou mais construtivista, menos construtivista, independente de qualquer coisa, tá certo? Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma arquitetura que precisa ser mudada e que ninguém mexe. A senhora acha que isso está acontecendo um pouco? Eu digo porque essas duas possíveis soluções que a senhora citou, que é em relação à possibilidade do aluno escolher mais disciplinas, começou a acontecer agora no governo do Estado de São Paulo com o ensino médio em tempo integral, né? Os alunos vão para a escola à tarde, eles podem optar por disciplinas que interessam a eles, que ainda não é, talvez não seja o ideal ainda, uma mudança de arquitetura como a senhora está sugerindo, mas isso começou a acontecer. E o ensino técnico aliado ao ensino médio também tem sido uma preocupação do governo federal, que tem pensado nisso, com o Pronatec, agora está investindo mais em ensino técnico. É diferente da época que a senhora foi secretária estadual de educação em São Paulo? As políticas são diferentes? Olha, primeiro assim, eu acho que a política de ensino médio integral que está sendo implantada no estado de São Paulo, eu acho muito boa, porque, na verdade, esse ensino médio integral, ele trabalha um novo currículo no período integral. Os alunos não têm um contraturno para ter aula de judô
ou aula de dança, que é importante. Não estou dizendo que o judô e a dança não sejam importantes, mas, enfim, eles têm o currículo distribuído ao longo do período. Os alunos saem da escola 4h30 da tarde, por aí, e é um currículo integrado com o professor em dedicação exclusiva, podendo fazer um atendimento mais personalizado ao aluno, individualizado, inclusive para que o aluno possa conversar com o professor, tenha tempo para saber para onde eu vou, que carreira eu escolho, né? Quer dizer, essa interação é importante, é muito importante, né? Em relação à integração com o ensino técnico, né, nós vimos que há um esforço em São Paulo, há um esforço no Brasil. O governo federal lançou o Pronatec. Agora, eu quero dizer que o Pronatec é uma ideia que surgiu aqui em São Paulo, né? Surgiu aqui em São Paulo, inclusive na minha gestão, no governo José Serra, quando nós iniciamos o programa que agora, com o secretário Hermann, com o governador Alckmin, se transformou no Vence. Né? Uhum. Era um programa que nós fizemos um piloto, quando eu fui secretária, comprando vaga em escolas privadas de ensino técnico para que os alunos da escola pública pudessem também frequentar o curso técnico, que é exatamente o que está agora, né? Fizemos parcerias com a Paula Souza, de tal maneira que também essa possibilidade se concretizasse, né? E isso evoluiu, e agora no governo, na gestão do professor Hermann, nós temos um programa mais abrangente com o Vence, né? E essa ideia do Pronatec, ela foi lançada, inclusive, não sei se está correto falar o que eu vou dizer, mas na campanha para presidente da República, a última campanha, né, o Serra e a Dilma falavam muito de ensino técnico, né, durante a campanha eleitoral. E o Serra lançou, na campanha eleitoral, a possibilidade o nome não era um ProUni, como é que a gente chamava? Protec, Pronatec. Eu não lembro se era Pronatec ou se era Protec. Tá, mas era alguma coisa similar com o conceito era exatamente esse, que foi lançado no programa do Serra para presidente da República, né? Você ter uma coisa tipo ProUni para o ensino técnico, que é exatamente o que está acontecendo agora, de tal maneira que o governo federal... eu acho positivo, entendeu? Eu sou favorável, não estou aqui querendo puxar sardinha para nenhum lado, não. Para mim, o mais importante é que a educação brasileira tenha uma boa solução, um resultado cada vez melhor. Na época que a senhora foi secretária, a política, você acredita que então houve continuidade em relação ao ensino médio? Eu acho que houve continuidade, porque nós implantamos o primeiro currículo do ensino médio, abrimos a flexibilização, tá? Nós tínhamos ali... Começamos a implantar o aluno que tivesse ele fazia 1 ano e meio ensino médio regular. No segundo semestre do segundo ano do ensino médio, o aluno já tinha a possibilidade de começar a fazer o ensino médio e o técnico, ou então optar pelo apoio à continuidade dos estudos. O que era o apoio à continuidade dos estudos? Era um pré-vestibular, era um cursinho preparatório para o ensino superior. Né? Então, isso foi iniciado na minha gestão e eu acho que tem tido não só continuidade, como está melhorando e ampliando cada vez mais, o que eu acho muito bom. Né? E o Vence, que nós começamos, que era um programa ensino técnico, era parceria, não lembro como é que a gente chamava, era parcerias no ensino médio, que era o nosso programa. Né? Daí nós tínhamos parcerias com... em Indaiatuba, com Barretos, com Piracicaba, com Santos, com a Paula Souza em geral aqui na Grande São Paulo e no interior com entidades ligadas a prefeituras municipais. Quer dizer, a educação técnica é uma solução bastante interessante, e é um consenso praticamente, professor. Agora, inclusive um ponto de discordância, um ponto de polêmica no Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no Senado agora, é em relação a oferecer matrículas em rede pública ou nessa rede privada que o Vence também está fazendo aqui em São Paulo, que é contratando essas vagas. E aí se questiona o quê? A qualidade desses cursos em rede privada. O governo não deveria investir em vagas na escola pública? Eu acho que essa é uma falsa questão. Existem boas escolas públicas
e boas escolas privadas, né? Eu acho completamente uma falsa questão. Eu acho que o Estado brasileiro não tem a menor chance de oferecer em larga escala. Para você ter uma ideia, a Paula Souza, no estado de São Paulo, ela tem mais aluno do que a Rede Técnica Federal no Brasil inteiro. Tá certo? Quer dizer, se o governo federal não abrisse a possibilidade do Pronatec em parceria com o Sistema S, com entidades privadas, seria impossível ampliar o atendimento rapidamente. Se o governo do estado, que, aliás, é bom lembrar que o estado de São Paulo, nos últimos 20 anos, fez um esforço tremendo para ampliar a oferta de ensino técnico. Eu acho que essa é a grande... eu sempre digo, né? O que São Paulo fez no ensino técnico é o máximo e é um grande elogio que a gente faz às últimas gestões, o trabalho que foi feito, porque o Centro Paula Souza realmente é uma maravilha e os cursos são muito bons, a expansão foi muito boa. Agora, sem parceria, nós estamos assim no limite da expansão do Centro Paula Souza. Não tem como continuar expandindo o Centro Paula Souza. E tem muitas entidades privadas que você deve fazer parceria e é possível fazer uma supervisão e garantir padrão de qualidade. Não ter parceria com o setor privado me parece uma coisa totalmente retrógrada, no momento em que o que interessa é que a educação seja pública. Nesse sentido, a parceria com o setor privado significa que o aluno não vai pagar, quem está pagando é o Estado, né? E é assim que eu acho que deve ser. Eu sou absolutamente contra esse radicalismo até meio complicado de achar que só a escola pública estatal resolve os problemas. Não é assim em nenhum lugar e nem no Brasil. Professora, muitíssimo obrigado. Nosso tempo se esgotou, infelizmente. E quem quiser saber mais sobre esse boletim da Fundação SEAD, pode acessar o site da Fundação SEAD e ter mais acesso a todas as tabelas, aos dados, aos estudos que vocês fizeram lá. Muito obrigado por ter participado. Obrigada a você, Fábio. Primeira análise fica por aqui e agora nós vamos com a parte de notícias. Até a próxima. Obrigado.